louca, vai à luta. E hoje o nosso portal da Rede Peteca vai conversar com duas pessoas, figuras humanas incríveis, que participam da luta exatamente da temática da reunião do Fórum PET de hoje, que é o racismo dentro do universo do trabalho infantil. Converso aqui com a doutora Elisiane, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho aqui do estado de São Paulo, e com Douglas Belchior, cujo qual eu sou muito fã, antes de tudo, que é historiador, educador e militante do movimento negro. Antes de tudo, queria agradecer a disponibilidade e o tempo de vocês de conversar. É uma honra para nós da Rede Peteca conversar com vocês. E eu queria abrir com uma pergunta que descreve bem a nossa realidade concreta de luta hoje no Brasil. O que é ser uma criança negra no Brasil hoje? Quem quiser. Pode começar. Bom, eu acho que hoje nós temos muitos movimentos organizados nos territórios negros, de autônomos, iniciativas da própria comunidade que têm feito lutas importantes para garantir direitos fundamentais da população e logo prioritariamente das crianças negras. E há inclusive vozes entre os adolescentes e entre as crianças negras que têm tido destaque na mídia, têm elaborado suas ideias. Então, primeiro que, veja, essa é uma pergunta que caberia muito para que elas próprias respondessem. Mas olhando como um educador, alguém que está nesse campo de atuação há bastante tempo, primeiro que é um sujeito histórico alvo radical da violência no Brasil, da violência em todos os níveis, da negação de direitos pelo Estado, né, dos direitos sociais por um lado, e alvo da violência do Estado por outro. Então é um segmento da sociedade que deveria ser prioridade absoluta, mas tem sido alvo absoluto, por um lado da negação de direitos sociais e por outro da violência do Estado. Ou seja, falta educação, cultura, arte, enfim, direitos de maneira geral, que seria uma obrigação do Estado isso. E, por outro lado, esse mesmo Estado ele é super presente do ponto de vista da violência. À medida em que nega direitos, em que radicaliza o problema social, em que amplia a situação de pobreza, essas crianças são jogadas à margem da sociedade e são alvo da violência generalizada, do preconceito que é enraizado, do racismo que é enraizado e da violência do Estado quando encarcera de maneira prematura e principalmente quando mata. Então é isso, o Brasil é um país profundamente violento e negador de direitos sociais para essa comunidade, para esse segmento. Eu acho que é bastante difícil ainda, né, ser criança negra no Brasil. Acho que felizmente a gente tem esses avanços, né, e tem se construído um movimento de luta, de fortalecimento da autoestima. Né, a gente tem algumas figuras aí hoje que representam isso também, né, jovens e adolescentes. Que trazem essa mensagem, mas ainda, né, ser criança negra é algo que você só vai descobrir num determinado momento da sua infância, quando alguém chega e coloca isso na sua cara, e aí você vai ter uma noção de todo o preconceito que você sofre por esse fato, né, por esse simples fato, essa situação de você ter uma cor de pele diferente, um cabelo diferente, e junto com tudo isso, né, uma negação disso, né? Uma negação da identidade, como o Douglas falou, que você só consegue assimilar depois de um certo tempo. E isso faz com que a gente ainda tenha essas crianças invisíveis como crianças, né? Principalmente as que estão em situação de vulnerabilidade, porque o olhar da sociedade é diferente, né, em relação às crianças negras e não negras, né? Existe uma empatia maior, a gente comentou sobre isso aqui na roda de conversa hoje também. E invisibilidade no reconhecimento de direitos, né? Invisibilidade na questão da proteção integral da criança e do adolescente, que é uma conquista histórica, né, que foi trazida para a Constituição Federal de 1988, justamente para romper com essa distinção, né, da doutrina, da legislação anterior, que tratava, né, as crianças vulneráveis como menores, e sim trazendo essa proteção integral a todas as crianças e adolescentes, mas ainda, lamentavelmente, existe uma falta de discussão sobre essa questão dentro das instituições, né, dentro da política pública, e por isso a gente fez questão de trazer o tema também do racismo
para ser discutido aqui no Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. E é super importante que esse debate existe e se consolide dentro de toda uma sociedade. E agora, duas perguntas em uma. Como o trabalho infantil se consolida dentro da sociedade como uma violência potencial a esse grupo específico, crianças e adolescentes negros, e como nós, enquanto sociedade, Estado e família, podemos nos articular para combater o trabalho infantil e tantas outras violências que são potenciais a esse grupo mais vulnerável. Então, eu acho importante a gente pensar, né, primeiro, que o trabalho infantil é uma forma de violência contra a criança e o adolescente, porque muitas vezes não é visto como tal também, é visto como uma situação de violação de direitos, talvez de menor gravidade, né, de certa forma relativizada. E isso tem a ver com a naturalização, tem a ver com a nossa formação também, né, com o sistema escravocrata, que trouxe essa imagem, né, de crianças em situação de vulnerabilidade social, de crianças negras que estão trabalhando, e isso termina se mostrando para a sociedade de forma natural, e talvez um dos primeiros desafios seja desconstruir essa imagem, né? E não adianta a gente dizer que isso não existe, porque é diferente, né? A situação tem testes, a gente pode encontrar alguns testes sociais, vamos dizer assim, que foram feitos, né, em relação qual o comportamento de uma pessoa em relação a uma menina loira de olhos azuis que está na rua sozinha, né? Qual o comportamento social em relação a uma menina negra que foi deixada sozinha na rua, né? Então a menina loira em poucos minutos recebe ajuda de muitas pessoas. A menina negra leva mais de uma hora para que uma pessoa olhe para ela e pense, nossa, vamos tentar ajudar. Se for um menino negro, ainda é criminalizado. E ainda tem a questão do genocídio, acho que o Douglas pode falar melhor, né? Então a gente precisa, acho que são muitos desafios, mas esse é um dos principais desafios. Total, meu Deus. Ele desenhou muito bem como funciona uma sociedade que é fruto dessa experiência tão violenta que foi a colonização no Brasil e a consolidação de uma sociedade marcada pela diferença, pela estratificação social, racial, né, pela superconcentração de poder, de riqueza, de renda nas mãos daqueles que são herdeiros do colonialismo, e como a sociedade ela funciona para manter poderes, manter privilégios para determinado segmento, enquanto explora radicalmente e violentamente a maioria do povo brasileiro. E as crianças negras são as crianças desse segmento historicamente oprimido. E as crianças são as que mais sofrem com todas as desigualdades em todos os níveis. De maneira que a gente não devia aceitar o nível de violência que as crianças são submetidas historicamente, mas há, por conta também desse mesmo processo da construção dessa mentalidade que retroalimenta, né, valores escravocratas, uma naturalização desse lugar. E o grande desafio, eu repito o que ele já me disse, é enfrentar essa naturalização, né, do lugar do negro como lugar de sofrimento, logo também da criança negra como lugar de sofrimento. E a gente tem que fazer uso de todos os instrumentos possíveis para enfrentar isso. Então isso tanto do ponto de vista da organização social, política, comunitária, dos movimentos populares, tanto quanto também dos espaços institucionais, aqueles que de alguma maneira são ocupados por pessoas que têm esse compromisso. A gente tem que valorizar e fortalecer, como é o caso aqui com a Elisiane no MPT. Sem dúvidas. Eu sempre brinco que a gente precisa combater os dois principais ganchos da violência, que é a sua naturalização e a culpabilização da vítima. E muito nos inspira encontrar duas pessoas, antes de tudo figuras humanas como são, e fortes instrumentos de luta dentro do combate ao trabalho infantil, ao racismo e todo tipo de intolerância. Queria agradecer a vocês pela conversa, parabenizar pelo trabalho lindo, dizer a todos que estão nos acompanhando, continuem vendo todos os instrumentos aqui da Rede Peteca, continuem dizendo chega ao trabalho infantil. Então, muito obrigada a todos. Um beijo a todos vocês. Muito obrigado. E quem tem boca vai à luta.